E aí, você que esteja me assistindo, meu nome é o Everton e está começando mais um vídeo do Arquivo Anômalo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre algumas histórias que percorrem sobre o Brasil. Porque a gente tem muitas histórias aqui no Brasil e às vezes a gente acaba indo para histórias de outros lugares e tem muita história bacana por aqui. Eu vou começar contando então uma história que me chamou muita atenção, que fala sobre o Teatro Santa Isabel. Ele é localizado na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, e ele foi construído no ano de 1850. Logo depois, 19 anos depois mais ou menos, em 1869, ele pegou fogo misteriosamente. As pessoas não sabem dizer se foi acidentalmente ou se foi causado por alguém. Fato é que depois desse incêndio houve a reinauguração no ano de 1876. E depois dessa reinauguração, as pessoas começaram a relatar sobre algumas aparições que tiveram lá. Aparições ou então alguns barulhos, enfim. O primeiro relato é sobre um cara que trabalhava ali. Ele trabalhava ali como vigia à noite e ele ouviu ao longe ali alguns aplausos, uns aplausos fortes. E aí ele foi verificar o que era, porque ele estava totalmente sozinho. E quando ele chegou, ele se deparou com a sala vazia, só o silêncio das cadeiras. E obviamente que ele ficou muito assustado. E ele disse que isso se sucedeu e acabou que ele foi ficando e ouvindo essas coisas todos os dias. Outras pessoas dizem que era possível ouvir o piano ser tocado e quando as pessoas chegavam perto não tinha ninguém tocando piano, mas no centro do palco tinha uma bailarina dançando a música que o piano tocava. Talvez ela estivesse fazendo alguma apresentação aí para os espíritos que estavam sentados na plateia. Acredito que possa de fato ser isso. Um outro relato diz também que era ouvir os passos apressados, como se as pessoas estivessem andando correndo, com pressa. Também tem gente que dizia que as pessoas conseguiam ouvir o burburinho da plateia. Enfim, é uma história que chama muita atenção. Apesar de o incêndio não ter tido vítimas fatais, eu acredito que pode ser alguma alma que ficou ali pegada ao lugar depois que faleceu, justamente pelas lembranças que carregava e decidiu ficar. Uma outra história também que eu achei bem interessante, essa já vai para um outro lugar, mais especificamente em Guarapari, é a Praia dos Padres, que diz que as pessoas também escutavam esse burburinho de vozes ali no meio da noite nessa praia. As pessoas estavam tranquilas e aí elas escutavam no meio da noite esses burburinhos de vozes, esses risos, esses gritos, e ao se aproximar, esses barulhos, esses sussurros também, eles simplesmente desapareciam. E aí, quando acordavam, quando amanhecia, as raízes das árvores, das castanheiras que tinham ali, elas acordavam todas enrugadas, lembrando mãos de bruxa. E isso assustava muito a população. Então toda vez que chegava algum padre na cidade, eles pediam para que o padre fosse até lá e benzesse o lugar para que aquilo parasse de acontecer. E aí ficou popularmente conhecida como a Praia dos Padres, Ninguém vê lógica no sobrenatural. E eu acho que esse que é o bacana. Não existe lógica no sobrenatural. Você está falando sobre algo que vai além daquilo que você conhece. Então, não adianta a gente querer dar uma explicação lógica para algo que é invisível, Então, ali também, na região de Recife, tem uma história que é sobre a Emparedada. É uma história muito conhecida ali pela região e as pessoas acreditam fielmente que de fato aconteceu. Uma moça, que era filha de um comerciante muito rico, acaba engravidando do namorado antes do casamento e o pai fica furioso e, para não ter a honra desvalida, vamos dizer assim, ele acabou emparedando a filha dentro do próprio quarto. E as pessoas começaram a dizer que conseguiam ouvir essa moça chamando por ajuda, pedindo para que ela fosse retirada de lá. Outras pessoas acreditam que a alma dela ainda está naquele lugar e que ela está presa justamente no lugar onde ela foi emparedada. Enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu com essa casa, eu não sei o que aconteceu, mas as pessoas acreditam muito que de fato isso tenha acontecido. Eu vi uma outra história que é sobre os espectros do rio Caribaribe. É isso mesmo, Caribaribe, ele certo. Dizem que nesse rio, que fica também pela região ali de Recife e tudo mais,
era um lugar onde as pessoas iam para tirar a própria vida. E quando isso acontecia, né, as almas ficavam presas ali. E aí um dia um grupo de pescadores foi lá para poder pescar, e no meio da noite começaram a ouvir as lamúrias das pessoas que tinham tirado a própria vida e que tinham se arrependido ou que tinham ficado ali de alguma forma triste e perturbada pelo que tinha acontecido. Aí, já falando sobre águas também, eu separei sobre um outro rio chamado Chacororé, mas fala que no final do século XIX teve uma grande embarcação, um barco que afundou nessa área pantanosa do rio e matou toda a tripulação, todos os tripulantes, todas as pessoas morreram. Acredita-se que se você for lá em noite de lua cheia, determinado horário, você pode ver a embarcação saindo de dentro das águas com todas as vítimas. Bom, eu acho que seria muito difícil ver uma grande embarcação ali no lugar, mas eu não ia pagar pra ver, né? Então melhor eu ficar aqui quietinho mesmo, eu não iria lá olhar.